Exercícios básicos envolvendo funções matemáticas. Novamente, vamos fazer uma revisão sobre os seguintes temas: obtenção da expressão algébrica da função de primeiro grau a partir de uma tabela, representação da função de primeiro grau através de um gráfico, grandezas diretamente proporcionais, obtenção da expressão algébrica da função de segundo grau a partir de uma tabela e, finalmente, as grandezas inversamente proporcionais. Esta revisão, como as demais, será baseada em exercícios propostos. O objetivo é, então, familiarizar o aluno na aplicação das funções matemáticas em temas associados à física do ensino médio. Exercício 1. Quando lançamos verticalmente para cima uma partícula e o ar não oferece resistência ao seu movimento, enquanto a partícula não atinge o solo, a sua velocidade escalar varia com o passar do tempo conforme a tabela a seguir. Questão A. Determine a expressão algébrica da velocidade em função do tempo, sabendo-se que é de primeiro grau. Se a função é de primeiro grau, então a expressão algébrica geral dessa função deve ser do tipo y igual a a vezes x mais b ou y igual a b mais a vezes x. O coeficiente a é diferente de zero e é chamado de coeficiente angular. O coeficiente b pode ser inclusive igual a zero e é chamado de coeficiente linear. Observe que, de acordo com o texto, v faz o papel dos elementos do conjunto y e t o papel dos elementos do conjunto x. Logo, a expressão algébrica citada no texto deve ser v igual a a vezes t mais b ou v igual a b mais a t. Nosso objetivo é encontrar os coeficientes a e b para escrever esta função algébrica. Cálculo dos coeficientes a e b. Sabemos que v igual a a vezes t mais b. Logo, vamos escolher entre os valores apresentados na tabela um par de elemento t e elemento v, correspondente. Por exemplo, sabemos que quando o elemento t é igual a zero, o elemento v é igual a 20. Então, temos nossa primeira equação. A vezes zero, zero. Então, temos que 20 é igual a 0 mais b. Logo, o coeficiente b é igual a 20 desta função. Segunda equação. Novamente, sabemos que v é igual a vezes t mais b. Vamos selecionar outros dois valores correspondentes da tabela que não sejam 0 e 20 para se achar uma nova relação entre o coeficiente a e o b. Então, por exemplo, quando t igual a 1, v igual a 10. Então, temos que 10 é igual a 1 vezes a mais b. Então, se nós substituirmos em b o valor encontrado na primeira equação, b igual a 20, teremos que 10a igual a 1a mais b será escrito da seguinte forma: 1a mais 20, pois b vale 20, igual a 10. Isolando os termos, temos que 1 vezes a, 20, passará para o outro lado da igualdade, menos 20. Na verdade, estamos subtraindo ambos os lados da igualdade por menos 20. A, então, é igual a 10 menos 20, a igual a menos 10. Logo, a expressão algébrica que relaciona a velocidade com o tempo de primeiro grau dado por essa tabela será v igual a, que é menos 10, vezes t mais 20, ou v igual a 20 menos 10t. Acrescentamos à expressão o termo SI, Sistema Internacional, já que essas grandezas t e v possuem unidade do Sistema Internacional, tempo em segundos e velocidade escalar em metros por segundo. Questão B.
No plano cartesiano a seguir, represente a função v é função de t, no intervalo de 0 a 3 segundos. Então, temos um plano cartesiano e a tabela que registra os valores de para cada elemento t, o elemento v. Observe que t faz o papel da abscissa e v o papel da ordenada. Vamos lá? Então, quando a abscissa tempo vale 0, aí está, colocamos uma régua perpendicular ao eixo da abscissa, passando pelo 0, nós temos que v vale 20. Então, com uma régua, traçamos um segmento de reta perpendicular ao eixo v em 20. O ponto representa, então, este par numérico, t igual a 0, v igual a 20. Façamos o mesmo com os outros 3 pontos. Quando a abscissa tempo vale 1, a ordenada velocidade vale 10. Temos um ponto que representa esse par ordenado. Quando a abscissa tempo vale 2, a ordenada velocidade vale 0. Mais um ponto. Quando a abscissa tempo vale 3, a ordenada velocidade vale menos 10. Outro ponto. Quando representamos uma função de primeiro grau num plano cartesiano, os infinitos pontos que caracterizam esses pares, ordenada e abscissa, formarão um segmento de reta inclinado em relação aos eixos. Aí está. Lembre-se, se a função é de primeiro grau, a representação gráfica desta função será um segmento de reta inclinado em relação aos eixos. Exercício 2. A figura a seguir representa a montagem de um circuito elétrico constituído de uma bateria, que é o gerador elétrico, um reostato, que é um resistor ôhmico de resistência variável, um amperímetro ideal, aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica que por ele flui, e um voltímetro ideal, aparelho que mede a tensão elétrica entre os terminais em que está ligado. Variando-se a resistência elétrica do reostato, movendo o cursor para a direita ou para a esquerda, as indicações do voltímetro ideal e do amperímetro ideal se alteram. A tensão elétrica, chamada de U, nos terminais da bateria, medida pelo voltímetro em função da intensidade da corrente elétrica, chamada de I, que flui por ela, medida pelo amperímetro, é representada pela tabela a seguir. Observe. Quando I igual a 0, U igual a 12 volts. Quando I igual a 2 ampere, U igual a Y a ser determinado. Quando I igual a 3 ampere, U igual a 0 volts. Determine a expressão algébrica U em função de I, sabendo-se que é de primeiro grau. Bem, se a função é de primeiro grau, então U em função de I deve ser escrita da seguinte maneira: U igual a vezes I mais B, ou U igual a B mais AI, onde A é o coeficiente angular da função, número diferente de zero, e B é o coeficiente linear da função. U, então, faz o papel de elemento Y e I o papel de elemento X. Vamos determinar os coeficientes A e B. Novamente, montaremos duas equações. Primeira equação, U igual a vezes I mais B. Então, selecionando valores. Quando I igual a 0, temos que U igual a 12. Logo, A vezes 0, 0. 12 igual a 0 mais B. Logo, B igual a 12. Vamos montar a outra equação. U igual a vezes I mais B. Agora, sabemos que se I é igual a 3, U é igual a 0. Observe que só temos esses dois pares para montar as equações. E basta. Bastam os dois pares.
Temos então que 0 é igual a 3 vezes A mais B. Ora, como B é igual a 12, vamos substituir B igual a 12 na expressão 0 igual a 3A mais B. Então temos que 3 vezes A mais B, que vale 12, nesse caso é igual a 0. Então, 3 vezes A igual a menos 12. Então, A igual a menos 12 por 3. A então é igual a menos 4. Então a expressão algébrica ficará U igual a menos 4 vezes I mais 12, ou U igual a 12 menos 4I. Novamente, a expressão está no sistema internacional, ou seja, a intensidade da corrente elétrica em ampere, a intensidade da DDP em volt. Questão B. Qual o valor de y que se apresentava na tabela? Sabemos que U é igual a y quando I é igual a 2. Então, vamos encontrar o valor de U mediante a expressão algébrica que encontramos. Então, sabemos que U é igual a menos 4 vezes I mais 12. Ora, U é igual a Y quando I é igual a 2. Então, menos 4 vezes 2 mais 12. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 12. Y, então, é igual a 4 volts. Questão C. Faça um esboço do gráfico U em função de I no intervalo de 0 a 3 A. Então, observe. Para a abscissa I igual a 0, a ordenada U é igual a 12 volts. Então, com uma régua, traçamos um segmento de reta perpendicular à abscissa, passando por 0. Agora, passamos um segmento de reta perpendicular à ordenada, passando por 12. Então, este ponto representa abscissa corrente elétrica 0, ordenada tensão elétrica 12. Para I igual a 3, temos agora U igual a 0. Bastam 2 pontos para definir o esboço do gráfico U em função de I, pois trata-se de uma função de primeiro grau e sabemos que os infinitos pares que caracterizam a função de primeiro grau, ao ser plotados no plano cartesiano, formarão um segmento de reta inclinada, logo um segmento de reta inclinado passando inclusive por esses 2 pontos que encontramos. Aí está o esboço do gráfico. Exercício 3. Uma partícula move-se em trajetória retilínea em relação à Terra. A tabela a seguir relaciona as posições, chamadas de S, da posição em relação ao ponto de referência adotado sobre a trajetória. Origem dos espaços, com o instante, chamado de t, em que a partícula ocupa tal posição. Determine a expressão analítica da posição em função do tempo, que é de primeiro grau, ou seja, quando isto ocorre, a partícula está descrevendo, em relação ao referencial adotado, a Terra, um movimento uniforme. B. Faça um esboço do gráfico da posição em função do tempo. Então, de acordo com o texto, a relação entre a posição e o tempo é de primeiro grau. Vamos proceder da mesma maneira que fizemos nas 2 questões anteriores. Sabemos que a posição é igual a A vezes T mais B, essa expressão algébrica geral de uma função de primeiro grau. S fazendo o papel de Y e T de X. Vamos calcular os coeficientes A e B. Então, primeira equação. Sabemos, de acordo com a tabela, que para t igual a 1, S igual a menos 11. Então, temos nossa primeira equação. 1 vezes A mais B igual a menos 11. Segunda equação. Sabemos que quando o elemento t é igual a 3, o elemento S é menos 3. Então, temos nossa segunda equação. 3 vezes A mais B igual a menos 3. Bem, podemos resolver esse sistema de 2 equações incógnitas isolando um dos termos e substituindo esse termo na outra equação. No entanto,
vamos preferir o escalonamento do sistema. Observe, 1 vezes A mais B é igual a menos 11. 3 vezes A mais B é igual a menos 3. Vamos multiplicar a primeira expressão por menos 1. Quando fazemos isso, multiplicamos todos os termos da expressão. Nós teremos então que 1 menos 1 vezes 1, menos 1A. Menos 1 vezes B, menos B. Menos 1 vezes menos 11, 11. Agora, vamos somar as duas equações, termo a termo. Menos 1A mais 3A. Menos B mais B. 11 mais menos 3. Então, temos essa expressão. Menos 1A mais 3A menos B mais B igual a 11 menos 3. Ora, menos B mais B é simplificado. Então, temos menos 1A mais 3A igual a 11 menos 3, ou seja, menos 1A mais 3A, 2A. 11 menos 3, 8. Logo, A igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Encontramos o coeficiente angular da função. Agora, vamos substituir o coeficiente angular em uma das equações e encontrar o coeficiente linear, o valor de B. Escolhi 1A mais B igual a menos 11. Então, temos que 1 vezes A igual a 4. Então, temos 1 vezes 4 mais B igual a menos 11. 1 vezes 4, 4. Mais B igual a menos 11. Logo, B igual a menos 11 menos 4. Portanto, B igual a menos 15. A expressão, então, ficará da seguinte maneira. 4, que é o coeficiente angular, vezes t mais menos 15. S igual a 4t menos 15. Essa expressão tem as unidades no sistema internacional. A posição em metros, o tempo em segundos. Observe que poderíamos também ter escrito S igual a menos 15 mais 4t. Essa, portanto, é a expressão algébrica desta função. Questão B. Vamos agora fazer o gráfico que caracteriza a função encontrada. Então, sabemos que a função é de primeiro grau e, de acordo com a tabela, quando a abscissa-tempo vale 1, a ordenada posição é menos 11. Aí temos um ponto. Quando a abscissa-tempo vale 3, a ordenada posição vale menos 3. E quando a abscissa-tempo vale 5, a ordenada posição vale 5. Não precisaríamos plotar os 3 pontos, bastariam 2, pois sabemos que uma função de primeiro grau, quando plotada num plano cartesiano, gera um segmento de reta inclinado em relação ao eixo. Portanto, 2 pontos bastariam, mas aí está. Observe que nós temos um ponto que diz que, quando a abscissa-tempo vale 0, a ordenada posição vale menos 15. E menos 15 é exatamente o coeficiente B que encontramos, o coeficiente linear. De fato, o coeficiente linear caracteriza o valor da ordenada onde o segmento de reta inclinado gerado pela função cruzará. Então, se B vale menos 15, o segmento de reta cruzará o eixo da ordenada em menos 15. Ou seja, quando a abscissa-tempo, nesse caso, vale 0, a ordenada vale menos 15. Exercício 4. Considere o texto a seguir. A passagem de um meteoro que cortou o céu na região oeste da Sibéria assustou os moradores da cidade de Chelyabinsk. A explosão causou uma onda de choque que estilhaçou vidraças e derrubou muros na cidade, deixando 1.200 feridos, dos quais cerca de 200 crianças, segundo informações do governo russo. Esse artigo foi retirado da Folha de São Paulo, 15 de 2 de 2013. Nesse mesmo artigo, temos esse infográfico. 1. O meteoro de 7.000 toneladas, tamanho de um ônibus, entrou na atmosfera a cerca de 50 km de altitude e explodiu.
2. A onda de choque gerada por essa entrada estilhaçou vidros de prédios e feriu mais de 1.000 pessoas. 3. Acredita-se que o que restou do meteorito caiu num lago a menos de 100 km da cidade. Cometa é composto de terra-gelo. Esse corpo celeste ganha uma cauda de gás e poeira quando se aproxima do Sol, como, por exemplo, o cometa Halley. Asteroide, corpo celeste composto de rocha, carbono ou metal em órbita do Sol. Meteoro, se o asteroide entra na atmosfera e se torna visível, é um meteoro. É o caso do meteoro na Rússia. Meteorito, se o corpo sobrevive à entrada na atmosfera e colide com o solo, é um meteorito. De acordo com a ESA, Agência Espacial Europeia, no momento da entrada na atmosfera, o objeto viajava a uma velocidade de 64.000 km por hora e provocou uma explosão de 500 quilotons, ou seja, 30 vezes a energia liberada pela bomba atômica de Hiroshima. Uma explosão equivalente a 30 bombas atômicas de Hiroshima. A explosão ocorreu entre 15 e 20 quilômetros da superfície da Terra, e através da análise das ondas sonoras de baixa frequência captadas pela rede global de satélites, os cientistas conseguiram calcular o tamanho do meteorito, que, de acordo com as estimativas, contava com um tamanho de 17 metros e massa entre 7 e 10 mil toneladas. Responda às questões a seguir. Questão A. A relação entre a energia liberada pelo meteoro em quilotons e o número de bombas atômicas iguais a que foi lançado sobre Hiroshima é dado por E igual a A vezes N. Determine o valor do coeficiente A. Então, de acordo com o texto, a energia liberada pelo meteoro foi 30 vezes maior que a liberada pela bomba atômica. Ou seja, 500 quilotons de energia equivale a 30 bombas iguais à de Hiroshima. Logo, de acordo com a expressão, se E igual a A vezes N, temos que, para E igual a 500, N igual a 30. Então, A, o coeficiente A, é igual a 500 dividido por 30, ou seja, 50 terços. Observe, então, que essa expressão E igual a A vezes N é uma expressão de primeiro grau. E faz o papel de elemento Y, N o papel de elemento X, e A é o coeficiente angular desta função. Neste tipo de função, dizemos que a grandeza Y é diretamente proporcional à grandeza x. Ou seja, se dividirmos y por x, teremos sempre a mesma constante, no caso, 50 terços. Questão B. Segundo especialistas, o meteorito que caiu na cidade russa é o maior objeto a atingir a Terra em um século. O último havia sido em 1908, no lago de Tunguska, na Sibéria, quando um objeto de 100 metros explodiu sobre a região, liberando uma quantidade de 15 megatons de energia. Determine o número de bombas atômicas iguais à lançada sobre Hiroshima que liberará essa energia. Então, de acordo com a questão anterior, temos que a quantidade de energia em quilotons liberada relaciona-se com o número de bombas iguais à de Hiroshima pela expressão E igual a A vezes N. E encontramos o coeficiente A, 50 terços. E igual a 50 terços vezes N. Mas lembre-se que essa expressão relaciona o número de bombas iguais à de Hiroshima com a energia em quilotons. O texto fornece a quantidade de energia liberada pelo meteorito de 1908 em megatons. Vamos ter que converter megatons em quilotons para poder utilizar essa expressão. Então, E igual a 15 megatons. O fator de multiplicação conhecido como mega
é 1 milhão, ou seja, 10 elevado à sexta. Então a energia é de 15 vezes 10 à sexta tons. 10 à sexta, 10 à terceira vezes 10 à terceira. E 10 à terceira tons equivale a 1 quiloton. Então, 15 megatons equivalem a 15 vezes 10 à terceira quilotons. Agora estamos prontos para utilizar a expressão. Vamos determinar quantas bombas atômicas iguais a de Hiroshima produzem esta quantidade de energia. Então, E igual a 50 terços vezes N. E é igual a 15 vezes 10 à terceira. N não sabemos. 3 vezes 15, 45 vezes 10 à terceira, igual a 50 vezes N. Logo, N igual a 45 vezes 10 à terceira, dividido por 50. 45 por 50 é 0,9. 0,9 vezes 1000. Ou seja, 900 bombas iguais a de Hiroshima. Exercício 5. Considere que a energia liberada por um meteorito é diretamente proporcional à sua massa e ao quadrado do módulo de sua velocidade, conforme a seguinte expressão: E igual a m vezes v elevado ao quadrado dividido por 2. A tabela 1 relaciona a energia liberada em quilotons por um meteorito com a velocidade de 64.000 km por hora e sua massa em toneladas. A tabela 2 relaciona a energia liberada em quilotons por um meteorito de 1 vezes 10 a quarta toneladas e o módulo de sua velocidade. Ou seja, faz-se a relação entre energia e massa, mantendo fixa a velocidade, e energia e velocidade, mantendo fixa a massa. Questão A. Utilizando-se o plano cartesiano a seguir, faça o gráfico da quantidade de energia liberada pelo meteorito em função de sua massa, com base nas informações da tabela 1. Muito bem. Sabemos que a energia liberada pelo meteorito é dada pelo produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa tabela relaciona a energia com a massa, mantida a velocidade de 64.000 km por hora para o meteorito. Então, observamos que a energia faz o papel de elemento Y e a massa, papel de elemento X. O coeficiente A angular dessa função será, então, a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, para todos os valores de energia e massa citados na tabela, o meteorito tem a mesma velocidade. Então, a relação entre energia e massa, nesse caso, é uma relação de primeiro grau, uma função de primeiro grau, diretamente proporcional. Então, veja. Para uma massa de 1 vezes 10 a quarta toneladas, temos uma energia de 500 quilotons. Para uma massa de 2 vezes 10 a quarta toneladas, uma energia de 1000 quilotons. Para uma massa de 3 vezes 10 a quarta toneladas, uma energia de 1500 quilotons. E, finalmente, para uma massa de 4 vezes 10 a quarta toneladas, uma quantidade de energia de 2000 quilotons. Quando plotamos uma função de primeiro grau num plano cartesiano, vamos obter um segmento de reta inclinado, passando pelos infinitos pontos que caracterizam essa função. Neste caso, observe que, se o valor da massa é zero, o valor de energia também será. Então, o segmento de reta inclinado passará pela origem dos eixos. Lembre-se que a função de primeiro grau, que obedece à expressão y igual a vezes x, é dita função diretamente proporcional. Olhem a tabela. Para uma massa de 1 vezes 10 a quarta,
temos uma energia de 500. Ao dobrar o valor da massa, também dobrará o valor da energia. Ao triplicar o valor da massa, também triplicará o valor de energia. As grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, se dividirmos o valor da quantidade de energia pela massa, vamos encontrar sempre o mesmo número, que aqui é chamado de A, que nada mais é do que a velocidade ao quadrado do meteorito dividido por 2. Questão B. Determine o valor de Z na tabela 2 e, utilizando o plano cartesiano a seguir, faça o gráfico da energia liberada pelo meteorito em função do módulo de sua velocidade com base nas informações da tabela 2. Então, vamos lembrar. De acordo com o texto, a energia é igual a m vezes v ao quadrado por 2. Agora, devemos lembrar que a massa do meteorito é a mesma para todas as relações entre energia e velocidade. Então, o termo m sobre 2 é constante. E faz o papel de elemento y e v o papel de elemento x, o que nos leva à expressão y igual a vezes x ao quadrado. A é a constante m sobre 2. Essa expressão algébrica é a expressão geral de uma função de segundo grau, em que o coeficiente A é a massa do meteorito dividido por 2. Então, observamos que se dividirmos o elemento y pelo elemento x ao quadrado dessa função, sempre vamos obter o mesmo valor de A. Isso pode ser utilizado para calcular o valor de Z que falta nessa tabela. Então, observem. 125 dividido por 32 vezes 10 a terceira ao quadrado tem que ser igual a m sobre 2. Logo, 125 sobre 32 vezes 10 a terceira ao quadrado é igual a A. Assim como 500 dividido por 64 vezes 10 a terceira ao quadrado também deve ser igual a A. Assim como o valor Z dividido por 128 vezes 10 a terceira ao quadrado também será igual a A. Então, podemos utilizar duas dessas expressões para relacionar as grandezas E e V. No caso, vou relacionar a expressão 125 sobre 32 vezes 10 a terceira ao quadrado com a expressão Z igual a 128 vezes 10 a terceira ao quadrado. As igualei. Afinal de contas, a relação é sempre igual a A. Ora, 10 ao cubo ao quadrado é 10 à sexta. Simplificamos 10 à sexta. 32 ao quadrado, 32 vezes 32. 128 ao quadrado, 128 vezes 128. Vamos dividir todos os termos por 32. Então, temos que o valor de Z é 4 vezes 4, 16 vezes 125, ou seja, 2.000 quilotons. Dizemos que no caso desta relação matemática, y igual a ax ao quadrado, a grandeza y, aqui representada pela energia, e a grandeza x, velocidade, são ditas que se relacionam da seguinte forma. Y é diretamente proporcional ao quadrado da grandeza x. Ou seja, a quantidade de energia é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. De fato, observe. Quando duplicamos a velocidade de 32 para 64, o valor da grandeza x, ao ser dobrado, faz com que o valor da grandeza y aumente de 2 ao quadrado, portanto aumente 4 vezes. De 32 para 64, a velocidade duplicou e a energia quadruplicou. 4 vezes 125, 500. Quando aumentamos a velocidade de 32 para 128, obviamente 10 a terceira km por hora, aumentamos em
4 vezes a velocidade. Logo, se aumentamos a grandeza em 4 vezes x, a grandeza y aumentará de 4 ao quadrado, será multiplicada por um fator de 4 ao quadrado. Então, aumentará 16 vezes, de 125 para 2000. Vamos construir agora o gráfico da energia em função da velocidade. Bem, para uma velocidade de 32 vezes 10 a terceira km por hora, de acordo com a tabela, temos uma quantidade de energia de 125 quilotons. Para uma velocidade de 64 vezes 10 a terceira km por hora, a energia é de 500 quilotons. Sabemos que a relação entre essa energia e esta velocidade é de segundo grau. Também sabemos que se a velocidade for igual a zero, a energia será zero. Quando plotamos uma função de segundo grau num plano cartesiano, vamos obter uma curva chamada arco de parábola. Lembre-se, uma função de segundo grau plotada num plano cartesiano vai gerar infinitos pontos que definem um arco de parábola. Exercício 6. Uma partícula movimenta-se sobre uma reta orientada graduada em metros. Em certo momento, t igual a zero, aciona-se um cronômetro. A tabela abaixo associa a posição da partícula sobre a reta com o tempo marcado no cronômetro, desde o seu acionamento. Determine a expressão algébrica da posição em função do tempo, sabendo que se trata de uma função de segundo grau. Então, a questão A nos diz que a relação entre a posição e o tempo é uma relação de segundo grau. Então, a equação geral da função de segundo grau, a expressão algébrica, é S igual a vezes t ao quadrado mais b vezes t mais c, onde a diferente de zero. Em outras palavras, S está fazendo papel de elemento y e t papel de elemento x. Para obter essa expressão algébrica, é necessário encontrar os coeficientes a, b e c. Para tal, vamos montar 3 equações com os dados da tabela e teremos 3 incógnitas a serem encontradas a partir das equações. Então vamos lá. S igual a vezes t ao quadrado mais b vezes t mais c. Quando temos o elemento t igual a zero, o elemento S correspondente é 3. Então temos nossa primeira equação que nos fornece o valor de c. Pois 0 ao quadrado vezes a é 0, 0 vezes b é 0, c mais 0, c, c igual a 3. Nossa primeira equação já nos fornece o valor da constante c. Próxima equação. Podemos selecionar quaisquer 2 pares da tabela, com exceção de 0 e 3. Então, por exemplo, para t igual a 2, S igual a 3. Então, temos 2 ao quadrado, 4 vezes A, mais 2B, mais C, igual a 3. Novamente, vamos selecionar 2 valores de tempo e posição correspondente da tabela, com exceção dos que já selecionamos, 0 e 3, e 2 e 3, e construiremos uma nova equação. Por exemplo, sabemos que quando t é igual a 3, S igual a 0. Então temos 3 ao quadrado, 9 vezes A, mais 3B, mais C igual a 0. Como já sabemos o valor de C, vamos substituir esse valor nas duas expressões que obtivemos. Então, 4A mais 2B mais 3, que é o valor de C, é igual a 3. 9A mais 3B mais 3, que é o valor de C, é igual a 0. Vamos isolar os termos A e B. Então, ficamos com 4A mais 2B igual a 3 menos 3, 0.
9A mais 3B igual a 0 menos 3, menos 3. Agora, vamos escalonar o sistema. Para isso, inicialmente vamos dividir todos os termos da primeira equação por 2 e todos os termos da segunda equação por 3. Vamos obter então 4A dividido por 2, 2A, 2B dividido por 2, 1B, 0 dividido por 2, 0, 9A dividido por 3, 3A, 3B dividido por 3, 1B, menos 3 dividido por 3, menos 1. Agora, vamos resolver a questão da seguinte maneira. Se multiplicarmos uma das equações por menos 1 e somarmos com a outra, eliminaremos a incógnita b. Vamos fazer isso. Menos 1 vezes 2a menos 2a. Menos 1 vezes 1b menos 1b. Menos 1 vezes 0, 0. Vamos somar as equações. Então teremos 3a mais menos 2a, 1a. 1b mais menos 1b, 0. 0 mais menos 1, menos 1. Então, temos o coeficiente a igual a menos 1. Agora vamos substituir a igual a menos 1 em qualquer das expressões que contenha o termo b. Por exemplo, 2 vezes a igual a 1 vezes b igual a 0. Se a vale menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1b igual a 0, logo, isolando-se b igual a 2. Então a expressão fica assim. S igual a, que é menos 1, vezes t ao quadrado, mais bt, b2, 2 vezes t, mais c, que é 3. No sistema internacional, pois a posição é contada em metros e o tempo em segundos. Questão B. Utilizando o plano cartesiano abaixo, represente a posição em função do tempo. Então, para a abscissa tempo igual a 0, temos ordenada a posição igual a 3. Para a abscissa tempo igual a 1, temos ordenada a posição igual a 4. Para a abscissa tempo igual a 2, temos ordenada a posição igual a 3. Para a abscissa tempo igual a 3, temos ordenada a posição igual a 0. E, finalmente, para a abscissa tempo 4, a ordenada posição é de menos 5. Ao plotarmos uma função de segundo grau no plano cartesiano, os infinitos pontos formarão um arco de parábola. Exercício 7. As engrenagens estão presentes em objetos simples, tais como em bicicletas ou em moedores, também em relógios e em grandes máquinas. A figura abaixo representa uma engrenagem composta por rodas circulares encostadas uma nas outras e uma delas atuando como polia motriz. Como não há escorregamento entre as rodas, no ponto em que se tocam, a relação entre a frequência de rotação f da roda e seu raio é dada pela seguinte expressão: f igual a um coeficiente positivo, uma constante, dividido por r, f igual a a sobre r. Essa expressão é válida porque, no ponto em que as rodas se tocam, não há escorregamento. Dizemos que a velocidade linear da periferia das polias são iguais. A tabela a seguir apresenta o valor do raio da roda em centímetros e sua frequência de rotação em RPM. Determine os valores de x e y. A frequência de cada roda, a frequência de rotação, é igual a uma constante dividido pelo raio. Nessa situação, observamos que o produto das duas grandezas, f vezes r, é sempre igual a um mesmo número, que é a constante a apresentada na função matemática.
Dizemos então que nessas condições as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. A frequência de rotação é inversamente proporcional ao raio. E o produto do raio pela frequência de qualquer polia é igual ao produto do raio pela frequência das demais polias. Podemos utilizar desse fato para calcular os valores de x e y. Então vamos lá. Por exemplo, sabemos que o raio da polia M vezes a frequência da polia M também é igual ao produto do raio da polia A pela frequência da polia A. Então podemos escrever que RA vezes FA é igual a RM vezes FM. Logo, RA igual a 10 centímetros, frequência de A, x. Raio de M, 1 centímetro, frequência de M, 20 RPM. Logo, x será 20 sobre 10. X será igual a 2 RPM. Da mesma maneira, RB vezes FB é igual a RM vezes FM. Então temos que Y vezes 5 é igual a 1 vezes 20. Então y é igual a 20 dividido por 5. Logo, y é igual a 4 centímetros. Então lembre-se, se duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto dessas grandezas é constante. Por exemplo, no nosso caso, o produto do raio pela frequência, dados na tabela, é sempre igual a 20. 1 vezes 20, 10 vezes 2, 4 vezes 5, 5 vezes 4, 2 vezes 10. Questão B. Utilizando-se dos dados da tabela, faça o gráfico da frequência em função do raio. Ou seja, vamos construir o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais. Para um raio de 1 cm, a frequência é de igual a 20 RPM. Para um raio de 10 cm, a frequência é igual a 2 RPM. Para um raio de 4 cm, a frequência é 5 RPM. Para um raio de 5 cm, a frequência é igual a 4 RPM. E, finalmente, para um raio de 2 cm, a frequência é igual a 10 RPM. Os infinitos pontos no plano cartesiano de uma função inversamente proporcional geram uma curva que não toca os eixos, chamada hipérbole. Nesse caso, também pode ser chamada de hipérbole equilátera, se a relação entre as grandezas é inversamente proporcional. Lembre-se, o produto das grandezas inversamente proporcionais é sempre constante. Exercício 8. Sir Isaac Newton, 1643 a 1727, foi um cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Devido à peste negra que assolou Londres, Newton, com 23 anos, manteve-se na casa de sua mãe no interior da Inglaterra e construiu 4 de suas principais descobertas: o teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação universal e a natureza das cores. Lei da gravitação universal. Considere duas esferas de massa mzinho e mzão. F é a intensidade da força gravitacional entre as duas esferas, cujos centros estão separados de uma distância d. A constante G é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. É a constante gravitacional. Com base no texto apresentado, responda as seguintes questões. A. Complete a tabela a seguir que relaciona a intensidade da força de atração entre as esferas e a distância entre os seus centros, calculando x e y em função da força F'zinho. Ou seja, calcule x e y em função da força de atração de intensidade F'zinho quando a distância entre os centros das esferas é igual a d. Bem, de acordo com o texto, a força gravitacional de atração é igual a G vezes mzinho vezes mzão sobre d ao quadrado.
Então, podemos dizer que o produto de Gzão, Mzinho e Mzão é uma constante que chamei de A. Ou seja, são sempre as mesmas duas esferas e nós vamos variar a distância entre elas. Logo, o produto G, Mzinho, Mzão é constante. Então, F igual a A sobre D ao quadrado. Então, nesse caso, dizemos que o produto da força pela distância ao quadrado entre os centros das esferas é sempre constante. Ou, em outras palavras, a intensidade da força gravitacional é inversamente proporcional à distância ao quadrado entre os centros das esferas. Então, observe. F vezes Dzinho ao quadrado é igual a A. Assim como x vezes d sobre 2 ao quadrado é igual a A. Logo, temos que x vezes d sobre 2 ao quadrado é igual a f vezes d ao quadrado. D sobre 2 ao quadrado é d ao quadrado sobre 4. Simplificamos d ao quadrado. Então, x é igual a 4 vezes f. Da mesma forma, f vezes d ao quadrado igual a A. E y vezes 2d ao quadrado também será igual a A. Logo, y vezes 2d elevado ao quadrado é igual a f vezes d ao quadrado. Ora, 2d ao quadrado são 4d quadrados. Simplificando d ao quadrado, nesse caso, y igual a f sobre 4. Observamos então que quando as grandezas são relacionadas desta forma, uma grandeza é inversamente proporcional ao quadrado da outra, se duplicarmos a grandeza elevada ao quadrado, reduzimos a grandeza correspondente de 2 ao quadrado, ou seja, multiplicamos a grandeza por um fator de 1/4. Se reduzirmos a grandeza ao quadrado pela metade, multiplicamos a grandeza obtida por um fator de 4. Questão B. Utilize os eixos cartesianos a seguir e represente a intensidade da força gravitacional entre as duas esferas em função da distância entre os seus centros. Então, já sabemos que, para uma distância d sobre 2, a força gravitacional é de 4F. Para uma distância d, a intensidade da força gravitacional é F. E para uma distância 2d, a intensidade da força gravitacional é F dividido por 4. Quando fazemos o gráfico de grandezas inversamente proporcionais, a curva obtida não toca os eixos e é chamada de hipérbole.